Eu sempre fui a mulher que resolve tudo. Aquela que não se abala, que encontra soluções, que está sempre de pé, não importa o que aconteça. Por muito tempo eu me orgulhei disso. Era a minha identidade, a minha armadura. Mas o que ninguém me contou, né, é que ser forte o tempo todo, sem pausa, sem vulnerabilidade, cansa. E cansa muito. Desde cedo eu aprendi a ser independente, a resolver a minha vida sozinha, seja na escola, no trabalho, nos relacionamentos. Eu sempre fui a pessoa que tomava a frente, que não pedia ajuda, que carregava o peso do mundo nas costas. Ser forte virou uma obrigação, uma performance constante. Eu sentia que eu não podia demonstrar fraqueza, que qualquer sinal de vulnerabilidade seria um atestado de incompetência. Eu lembro de momentos em que eu estava exausta, sobrecarregada, mas eu colocava um sorriso no rosto e dizia: tá tudo bem, eu dou conta. Só que chegou uma fase que eu estava tão cansada, tão esgotada, que eu não sabia mais como parar. Era como se eu estivesse presa em um ciclo vicioso de alta exigência, sem encontrar saída. E a gente aprende a ser forte, a superar os obstáculos, a enfrentar os desafios. Desde pequena, nós somos ensinadas a ser resilientes, a não desistir. Mas ninguém nos ensina a descansar. Ninguém nos diz que é permitido parar, que é saudável pedir ajuda, que a vulnerabilidade não é um sinal de fraqueza, mas sim de humanidade. Eu demorei muito para entender que a minha força não estava em nunca cair, mas em saber me levantar. E que para me levantar, eu precisava antes me permitir descansar. Eu demorei muito também para entender que a vida das pessoas, os problemas das pessoas não eram da minha responsabilidade. Que eu poderia ser empática, que eu poderia tentar ajudar de alguma forma, mas que aquele problema não era meu. E eu sempre tive a mania, o ímpeto, né, de abraçar o mundo, de abraçar os problemas dos meus amigos, principalmente da minha família, né, dentro de casa, e tentar resolver tudo. E isso até trouxe uma certa comodidade para eles, né, porque é fácil alguém ter o costume ali de resolver tudo para você, mas aquilo não era meu. Não era minha vida, não era minha história, não era o meu problema, sabe? Então eu estava cansada, sobrecarregada de algo que não dizia respeito a mim diretamente. Então, eu realmente fiquei muito sobrecarregada. E eu precisei aprender de forma mais difícil que pedir ajuda também não me faz fraca. Então eu não precisava resolver o problema do outro, eu tinha que resolver o meu, mas eu também não precisava resolver sozinha. E pelo contrário, né, isso me torna até mais forte, mais conectada, mais humana. É um ato de coragem, reconhecer os próprios limites e permitir que outras pessoas nos apoiem. Comecei a delegar tarefas, a compartilhar minhas preocupações, a aceitar o carinho e o suporte de quem me ama, e aos poucos a armadura começou a ceder, dando lugar a uma leveza que eu nem sabia que existia. Mas eu ainda estou no processo, ainda existem coisas que eu seguro e não consigo pedir ajuda em algumas áreas da minha vida, né? Nem sempre eu consigo levar essa leveza, mas é isso, é um processo, é uma jornada que a gente enfrenta para entender mesmo que a gente não está sozinho, sabe? E que a gente pode sim ter o suporte das pessoas que nos amam de verdade, né? E você não precisa dar conta disso ou de tudo o tempo todo, você não precisa ser a heroína da sua própria história em todos os capítulos, sabe? Permita ser vulnerável, permita descansar, permita pedir ajuda. A sua força ela não diminui por isso, ela se transforma. E ao se permitir ser menos forte, mais humana, você descobrirá uma força ainda maior, mais genuína e sustentável. Então, cuide de você, porque você merece esse carinho e essa pausa, né? Então, me conta aqui nos comentários se você também é dessas que quer ser forte o tempo todo, que quer abraçar o mundo e quando dá por si está extremamente exausta e nem consegue cuidar das suas próprias coisas. Dá um like nesse vídeo para o YouTube entender que ele é relevante, que ele merece ser entregue para outras pessoas. E se você não é inscrita no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, mas inscreva-se no canal sim para a gente seguir essa jornada junta, para você acompanhar tudo isso e continuarmos compartilhando tudo isso. Tchau, tchau.